O tema do nosso grupo de estudo de hoje, da Palavra de Deus, vai dar o que falar. Por quê? Porque o tema é: por que fofoca é pecado? Ai, 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 gente. Esse tema vai dar pano pra manga e depois eu vou querer que você comente aqui nesse podcast o que você acha sobre tudo que nós vamos estudar e pensar aqui. O texto de base que nós vamos ler da palavra para poder meditar sobre a fofoca é a passagem de Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Eu vou ler ele aqui agora. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Você conhece uma brincadeira? Quando a gente era criança, eu tenho certeza que você já brincou disso, porque eu brinquei muito. Você já brincou de uma brincadeira que chamava telefone sem fio? E como foi? É interessante a gente analisar, vou dar aqui o meu testemunho sobre isso, né? Porque o telefone sem fio começa de um jeito e a hora que você chega na última pessoa para ela falar o que a primeira falou, já tá tudo distorcido. Então, por aí você já tem uma ideia do que é a fofoca, né? Deus condena a fofoca porque, além de desagradá-lo, ela pode causar muitos problemas e nos trazer grandes males. A gente precisa fugir desse mal, dessa prática, ou se alguém vier falar alguma coisa para você, você saber como sair dessa. Por que uma pessoa fofoqueira dá um mau testemunho? Se a gente pegar a palavra no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Ser verdadeiramente cristão não envolve somente doutrina e ritos, mas também uma prática diária. Não há coração puro se a língua está impura. Não podemos expor de forma leviana a vida de alguém. Não há cristianismo verdadeiro sem santidade na fala. Aquilo que sai da nossa boca revela o estado de santificação do nosso coração. Vou repetir essa frase para você anotar ela aí no seu caderninho de estudo. Aquilo que sai da nossa boca revela o estado de santificação do nosso coração. Muitas vezes eu preciso parar para pensar nisso nas minhas atitudes, porque às vezes acontecem situações na nossa vida que a gente vai acabando meio que falando sem pensar. Então, se a gente tiver isso anotado em algum lugar e rever constantemente, isso vai internalizando e a gente praticando para mudar o nosso comportamento. Agora eu quero falar para você como a Bíblia define uma pessoa fofoqueira. Em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 28, ele fala que o homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras proferidas, pois podem ser reflexo de uma vida que ainda vive sob o governo da carne e não do espírito. A Bíblia chama de homem perverso os que são vistos como iníquos e desobedientes aos ensinamentos divinos. Devemos viver de forma que agrade a Jesus, que a gente seja o reflexo dele aqui na terra. A nossa prática como cristão é cada vez mais buscar a semelhança nele do que no mundo, né? Então é uma prática que a gente tem que fazer e aplicar diariamente. E aí agora eu quero falar com você sobre quais os problemas que a fofoca traz. A fofoca muitas vezes é seguida de maledicência. No livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 13, percebemos o poder que a língua tem e os males que ela pode causar quando não é usada com sabedoria. As consequências são várias. Ela pode destruir a própria pessoa, levar a outra pessoa à ira, separar grandes amigos, famílias podem se distanciar, casais podem se divorciar, pessoas podem perder o emprego, líderes podem perder o ministério e por aí vai. Então, depois da gente pensar e refletir sobre todas essas perguntas e passagens da palavra, qual a conclusão que a gente pode chegar? Deus não se agrada da fofoca.
Falar de forma maledicente do irmão é pecado. Se as nossas palavras não servem para edificar, para consolar e exortar, é melhor não falarmos nada. O melhor conselho que podemos seguir é não falar sobre a vida dos outros, seja assuntos delicados ou mesmo cordiais, pelas costas. Sempre devemos zelar por falar das pessoas na frente delas. Então agora, vamos falar sobre as aplicações práticas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Use suas palavras para edificar. Jesus, ao encontrar com pessoas aflitas, desencorajadas, desanimadas, perdidas nos seus pecados, sempre usava palavras para restaurar, para curar e para abençoar. As pessoas sempre saíam do encontro transformadas. Corra das fofocas. Se você percebeu que na sua roda de conversa, seja na igreja, no trabalho, na família ou em qualquer outro lugar, há fofoca, corte o assunto. Como diz em Provérbios 26, capítulo 20, sem lenha a fogueira se apaga. Sem o caluniador morre a contenda. Não siga a página de fofoca nas redes sociais. A fofoca virtual também é pecado. Preserve-se e cuide da vida que Deus te deu. Amadureça na fé e viva o propósito de Deus. Em relação ao outro, tenha sempre a ação de servir e abençoar. Se fizermos isso, estaremos guardando nossa própria vida. Quem guarda sua boca, guarda sua vida. E eu espero que você tenha gostado do nosso tema de reflexão aqui, que foi usado com base na agenda para o estudo do grupo de crescimento da Lagoinha. E eu te vejo na próxima semana, no próximo podcast. Comenta aqui o que você achou. Já aproveita, compartilha esse vídeo, convida uma amiga para vir fazer o estudo da palavra junto com a gente.